A maioria das ferramentas de sobrevivência falha com você. Quebram sob pressão, acabam ou se desgastam antes da emergência terminar. Só existem 3 que fogem disso. 3 ferramentas feitas num padrão em que a ideia de substituição simplesmente não se aplica. Você compra uma vez. É esse o acordo inteiro. E a última, muita gente já tem uma versão dela sem perceber que é uma das ferramentas de sobrevivência mais poderosas já criadas. Ela pesa mais que as outras 2 juntas. Uma das suas 5 funções não tem nada a ver com o que você imagina. Vou deixar essa para o fim. Fica comigo. 4º dia de um apagão total da rede. Você precisa preparar madeira para abrigo, cortar cordame para uma armadilha, preparar comida e acender fogo. E tem uma única ferramenta para fazer tudo isso. O canivete dobrável que você carrega todo dia acabou de partir na dobradiça sob esforço. A lâmina serrilhada que você comprou numa loja de camping há 2 anos está cega e descascando no fio. Sobrou um problema sério e nada para resolver. A primeira ferramenta é uma faca de lâmina fixa feita de aço carbono, ou seja, aço com maior concentração de carbono na liga, o que o torna mais duro. Mantém o fio por mais tempo e permite reafiar numa pedra lisa se você não tiver absolutamente mais nada. Uma peça única e contínua de metal, sem juntas, sem dobradiças, nada para quebrar. A diferença entre uma faca boa e uma barata não é estética. O aço carbono, ao contrário do inox, que resiste à ferrugem, mas tende a ficar quebradiço no uso pesado em campo, mantém o que metalurgistas chamam de fio molecular. Ou seja, a lâmina continua afiada no nível microscópico, onde o corte de fato acontece. Pense no fio como uma cunha muito fina. Quanto mais duro o aço, mais fina essa cunha pode ser e mais tempo ela permanece assim antes de precisar de ajuste. Uma boa lâmina de aço carbono pode ser reafiada numa placa de arenito tirada do leito de um riacho. As Forças Armadas dos Estados Unidos distribuem facas de campo de lâmina fixa a unidades de combate em todos os grandes conflitos desde a Primeira Guerra Mundial, justamente porque uma peça única de metal não tem partes móveis, e sem parte móvel não há peça para falhar no pior momento possível. Mais uma coisa que você precisa saber sobre o último item desta lista. Há famílias usando exatamente a mesma peça há mais de 200 anos. Não uma substituta. A mesma. Uma faca dá a você a capacidade de moldar o ambiente à sua volta, mas vira inútil no instante em que você não consegue acender fogo. E o kit para fogo da maioria das pessoas tem prazo de validade sem que elas jamais tenham pensado nisso. Um prazo que vence exatamente quando a emergência começa. Você está a 6 km do veículo. A temperatura está caindo rápido. Seu isqueiro ficou 6 horas num bolso molhado e não produz uma única faísca. Seus fósforos à prova d'água acabaram há 2 dias. Você mete a mão no kit e fecha os dedos em torno de uma haste de metal mais ou menos do tamanho de uma caneta grossa. Ela não se importa de estar molhada. Não se importa com o frio. Não tem combustível para acabar. Nem bateria para morrer, nem mecanismo que se desgaste com o tempo guardado. A segunda ferramenta é uma barra de ferrocério, também chamada de pederneira moderna, uma haste comprimida feita de uma mistura de metais chamada ferrocério, que lança faíscas a mais de 3.000 graus Fahrenheit, no instante em que uma borda dura passa por ela. Uma barra de qualidade, avaliada entre 12.000 e 20.000 acionamentos, que é o número de vezes que você pode riscar essa borda antes de gastar a haste, dura mais de 30 anos acendendo um fogo por dia. Isso não é uma ferramenta de sobrevivência, é uma ferramenta para a vida inteira. Quando você raspa uma borda dura na haste, ela solta partículas de metal em combustão quentes o bastante para incendiar quase qualquer material natural seco. Capim seco, paina de tábua, pano carbonizado feito de algodão velho, casca de cedro desfiada. As faíscas não enfraquecem depois de anos paradas, não falham no vento, nem em altitude. Unidades de campo militares suecas usam barras de ferrocério como equipamento padrão desde os anos 1950, exatamente por isso. Sem validade, sem dependência de combustível, sem mecanismo de falha. Você compra uma vez. Ela continua funcionando quando seus netos a herdarem. Agora, o que você já sabe sobre o último item. Todas as grandes campanhas militares americanas da Guerra da Independência às 2 guerras mundiais dependeram totalmente dele. Não para lutar. Para algo que mantinha exércitos inteiros avançando quando nada mais conseguia. E aqui está tudo o que você já sabe. Ele pesa mais que os outros 2 juntos. Sua avó quase com certeza tem um. Em algumas famílias, está em uso diário contínuo há mais de 200 anos. Não uma substituição, a mesma peça. Ele faz 5 trabalhos completamente diferentes. Um deles não tem nada a ver com comida. Exércitos desde a Roma antiga não marchavam sem um. Você está a uma frase de saber exatamente o que é. É aqui que essa frase começa. 3ª noite de uma emergência no inverno. Você tem fogo. Você tem água. Você tem comida. Ali, crua e inútil,
Porque falta uma única coisa: um jeito de aplicar calor constante sobre chama aberta sem queimar tudo, rachar o utensílio ou perder a refeição inteira. Você pega a panela que levou e o cabo se solta de uma vez. Alumínio fino, fundo revestido, nunca feita para fogo direto. O que você precisava esteve o tempo todo na cozinha da sua avó. Ferro fundido. Uma frigideira ou panela de ferro feita com metal vertido num molde de areia e deixado endurecer. Sem revestimento, sem camada química antiaderente, sem materiais compostos, sem peças que se desgastam com a idade. Cada vez que você cozinha nela, o óleo e o calor se ligam quimicamente à superfície em nível molecular, criando uma camada antiaderente natural que só melhora ao longo de décadas de uso. Não há nada para descascar, nada para derreter, nada para lascar, nada para trocar. Uma frigideira de ferro fundido feita em 1890 funciona hoje exatamente igual. E a Lodge, a fabricante contínua de ferro fundido mais antiga dos Estados Unidos, ainda usa um processo de produção inalterado desde 1896. A primeira função é cozinhar sobre qualquer fonte de calor. Chama aberta, brasas, fogo de lenha, gás ou eletricidade. Nenhuma outra panela aguenta 5 sem sofrer dano. A segunda é purificar água, porque a massa térmica do ferro fundido, ou seja, sua capacidade de reter e distribuir o calor de forma uniforme por toda a superfície, produz uma fervura forte e constante que elimina patógenos, os organismos nocivos da água não tratada, com mais confiança do que qualquer panela moderna de fundo fino, que cria pontos de calor e queima. A terceira é assar. Enterre a panela nas brasas, feche com uma tampa de ferro fundido e cubra com mais brasas. E ela assa broa de milho, biscoitos ou pão sem forno, sem eletricidade e sem nada além de fogo e tempo. A quarta é sinalização por fumaça. Coloque vegetação verde e molhada numa panela de ferro bem quente sobre um fogo forte, e ela produz uma coluna densa de fumaça branca visível a vários quilômetros. Um fósforo, uma panela, um sinal impossível de a equipe de resgate ignorar. A quinta função não tem nada a ver com cozinhar. Uma panela de ferro fundido está entre os objetos mais pesados e estruturalmente mais indestrutíveis de qualquer casa. Numa ameaça física direta, ela vira uma arma que não fica sem munição, não pode ser desarmada e não exige treino para ser eficaz. As cozinhas de campanha da União e da Confederação usaram ferro fundido durante toda a Guerra Civil. Lewis e Clark levaram panelas desse tipo por toda a expedição continental. De Roma Antiga até a Segunda Guerra Mundial, cozinheiros militares alimentaram soldados com ferro fundido. Você compra uma vez, daqui a 200 anos outra pessoa ainda usa a mesma panela. Uma lâmina de alto carbono que nunca quebra, uma pederneira moderna que dura mais do que qualquer isqueiro já feito. E a única ferramenta que alimentou exércitos, cruzou continentes e sobreviveu a todas as famílias que um dia a tiveram. 3 ferramentas, uma compra de cada, sem reposição, sem prazo de validade, sem emergência que elas não deem conta. Esse é o kit. Se isso mudou sua forma de pensar no que vai para a mochila, compartilhe com alguém que ainda troca o mesmo equipamento barato a cada 2 anos. A montagem completa para casa de 72 horas, baseada nessas 3 ferramentas, já está neste canal.